Então vamos iniciar a nossa reunião e para isso vamos elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas. Senhor Jesus, que a Tua bondade possa envolver a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão vinculados à prece, estão vinculados à reunião, através da internet, que eles recebam em seus corações todas as bênçãos, toda a proteção necessária, para que todos confiantes possamos levar adiante as nossas tarefas. Rogamos, Mestre, que este amparo possa se fazer através de amigos espirituais que em Teu nome dirigem a esta reunião, dirigem a este núcleo. Rogamos a Dona Emília Santos, ao tio Rolandinho, a tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam, a quem somos agradecidos e confiantes. Vamos iniciar a reunião desta manhã, dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos iniciar com o Elinho, que vai falar do Livro dos Espíritos. Bom dia a todos. O nosso estudo hoje sobre o Livro dos Espíritos nos traz as questões 752 a 756, tratando do item crueldade. E Kardec pergunta aos espíritos se a crueldade faz parte do instinto da destruição. E os espíritos respondem que não, que a destruição, algumas vezes necessária, mas a crueldade nunca o é. Ou seja, ela passa a ser um desvio de comportamento, um desvio de atitude de nós, seres humanos. Nós não vemos a crueldade no reino animal. Nós não vemos a crueldade entre os animais. Nós vemos, sim, a necessidade de buscarem alimento e coisas do gênero. E aí a gente fica se perguntando, aonde está então? Aonde está o início, onde começa, onde está instituída a crueldade nos seres humanos? O Instituto Americano de Saúde Mental, em 2009, fazendo um estudo dos indivíduos agressivos, aqueles indivíduos psicóticos, eles chegam a uma conclusão de que nesses seres, o cérebro ele tinha um desenvolvimento maior das amígdalas e um desenvolvimento menor do córtex pré-frontal. Então pronto, o problema é físico, é genético, é um problema de uma mutação que causa naqueles seres que têm o comportamento de crueldade tal maneira de se comportar com a sociedade, não sentindo dó, não sentindo afeição, não sentindo sentimento, porque tem um problema de ordem física. É isso. E eles fizeram esses testes repetidamente. Mas vejamos nós somos seres agora que acreditamos em Deus. Nós somos seres espiritualistas. Não podemos acreditar que o efeito da crueldade seja justamente uma coisa material. Aleatoriamente aconteça em determinadas pessoas elas estarem sem a empatia com os seus seres iguais. Não é isso. Nós vamos ver que o próprio André Luiz nos coloca que essa parte do cérebro, que nesses seres bem menos desenvolvidas do que na maioria, ela, na verdade, é a parte cerebral do homem do futuro, do homem que estará mais ligado em as questões espirituais, mais ligados a Deus. O cérebro de Chico Xavier, por exemplo, estaria com um desenvolvimento ou com a utilização dessa área muito grande, enquanto as amígdalas estão ligadas às questões instintivas, às questões primárias do ser, e não às questões ligadas ao sentimento. Mas, de novo, é no cérebro, então, que reside esses problemas? É claro que não. O corpo físico, ele é
um efeito, ele não é causa de nada. O que aparece no corpo físico é só resultado do que o espírito adquiriu, de bom ou de ruim. É isso que nós temos que entender. Não há uma causa física para isso. Então nós vamos ver que, por exemplo, nós, ao longo do tempo, cometemos crueldades em cima de crueldades com os animais. Aqui a gente vê um rinoceronte que é morto, arrancado ainda muitas vezes com ele vivo, o seu chifre, para ser comercializado. Algumas vezes simplesmente porque disseram, acredita-se, que o chifre dele é afrodisíaco. Nós, ao longo do tempo, precisamos destruir a natureza e os animais para dar provimento a nós. Muito bem, mas isso não pode ser feito com rituais de crueldade. Isso foi se instalando na alma humana de forma coletiva, muitas vezes, e nós fomos usando os animais, agora não só para nos alimentar, em determinados momentos nós usamos eles por serem seres inferiores, acreditávamos nós, e não seres menores que necessitavam do nosso cuidado. Não víamos assim. Víamos como seres inferiores que nós, como reis da criação, aqui na terra, assim nos intitulamos, poderíamos fazer deles o que quiséssemos a bel prazer. A partir daí, nós fomos usando em rituais, nós fomos usando em sacrifícios, não só para aquela necessidade básica de alimentação. Dia chegará que nós enxergaremos de tal sorte isso, que nem para alimentação nós usaremos. Não querendo dizer isso, que quem é vegetariano hoje é menos cruel. Porque se a gente olhar para a história, nós vamos encontrar um Hitler que era vegetariano. E talvez tenha sido o ícone da crueldade, talvez não, o ícone da crueldade da Idade Moderna. Não só pela guerra, mas pela forma como conduziu a guerra. A forma como tratou os prisioneiros, o holocausto que promoveu em busca de uma raça perfeita, sem se importar com a crueldade que fazia aqueles que ele achava que eram seres menos evoluídos, como nós fizemos no passado com os animais. Então nós precisamos avaliar tudo isso, como é que é a nossa relação com os seres humanos ao longo do tempo, e a gente vai entendendo que foi se instalando em nossa alma, em nosso íntimo e na coletividade, estas questões, e fomos achando que era natural praticar a crueldade para com os outros. Será que não é crueldade da sociedade de uma forma geral deixar as pessoas morrerem de fome, de frio, seja das necessidades básicas à margem da sociedade, enquanto mesas lautas são colocadas e sobra comida? Será que não é crueldade isso? Francisco de Assis se vestia routamente e se alimentava muito frugalmente porque ele dizia isso. Como é que eu posso me vestir bem? Como é que eu posso me proteger do frio enquanto há pessoas que não têm nada para comer, não têm nada para vestir? Eu não posso. Essa era a consciência de um homem do futuro, que queria a igualdade básica para todos os seres, sem pensar com crueldade. É isso que nós vamos ver. Mas nós vamos ver mais ainda. O ícone da crueldade dentro do cristianismo é o próprio Cristo. Que nós, enquanto humanidade, naquele momento, impingimos ele a isso. De forma direta ou indireta, nós fizemos isso. Nós promovemos a flagelação àquele que veio dar a nós a salvação, que veio mostrar que a forma de Moisés entender a lei era cruel, porque Moisés, apesar de receber os 10 mandamentos, e lá estava o não matarás, ele matava. Será que Moisés, como está na Bíblia, se a gente interpretar ao pé da letra, quando vai libertar o povo eleito, que é os judeus, matar os primogênitos daquele povo que o cativava, será que isso não foi uma forma de crueldade que ficou dentro da nossa mente? Acreditamos que sim, porque nós vamos ver que nos movimentos religiosos subsequentes, a crueldade se fazia presente. Para aqueles que eram, mesmo após o Cristo, para aqueles que eram incompreendidos e que só pregavam amor, como nós estamos vendo aqui Estevão, no momento da lapidação, sendo condenado pelo quê mesmo?
Ele não estava sendo condenado só à morte, ele estava sendo condenado à lapidação. Sabe o que é morrer de pedrada? Sentir todas aquelas pedras, aqueles objetos, e mais do que isso, o escárnio da comunidade que se dizia seguidores da lei, que se dizia filhos de Deus, o povo eleito de Deus. Então isso fica muito arraigado na gente, e durante séculos, isso continua a acontecer. Aí os romanos vão perseguir os judeus. Aqui nós vamos ver que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele ordena essa crueldade. E nós vamos ver que Estevão, sendo reconhecido por Abigail, que havia sido levada por Paulo a esse episódio, veja só como é diferente esse coração cristão. Estava sendo lapidado por ordem daquele homem que naquele momento era noivo da sua irmã. Ele diz a ela: não o odeie. Quando ele encontrar a Cristo, e é isso que falta a gente. É isso que falta a gente substituir em nós comportamentos, ideias, conceitos velhos pelo novo. Porque ódio, vingança, como já nos diz André Luiz através de Chico Xavier, ódio, vingança, são coisas antigas. A grande novidade em nossa vida é o perdão. A grande novidade em nossa vida, que verdadeiramente vai nos distanciar dos homens velhos. E nós precisamos pensar nisso, nós precisamos avaliar nisso. Não simplesmente usar como crítica de quem é isso ou aquilo, mas nós precisamos avaliar. Nós vamos ver um exemplo no livro Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, que era um grande escritor português, e em determinado momento da sua vida ele fica cego. E ele entende que ele está sendo castigado, e ele entende que ele não podia suportar. Ele que era um homem culto, um homem inteligente, querido pelas pessoas. E o que ele faz? Ele comete o suicídio, porque acha que estava sendo injustiçado, porque não suportava a situação como vivia. Vai para o Vale dos Suicidas, e nós sabemos tudo o que acontece nos Vales dos Suicidas. E a gente pensa, crueldade de Deus, a gente pode pensar, quando a gente analisa de um prisma raso, quando a gente analisa de um prisma superficial. Como permitir que alguém viva num local onde é devorado, onde não tem o que comer, onde é ser viciado, onde leva surras? Crueldade de Deus. Será que é isso? Nós vivemos aquilo que plantamos. Nós vivemos exatamente aquilo que plantamos. E Camilo Castelo Branco encontra-se uma figura que eu penso, não encontrar no plano espiritual, Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo. Ele, depois que Camilo Castelo Branco se prepara, é tirado do Vale dos Suicidas, é tratado, é feito toda uma preparação, ele estuda, não foi de chofre. Quando ele já recupera a sua sobriedade, o seu raciocínio aquilino, que era um homem inteligentíssimo, ele se encontra com Epaminondas de Vigo, que faz uma regressão espiritual de uma forma muito intensa em Camilo Castelo Branco. E veja, na plateia, junto de todos. E no primeiro momento, onde se identifica Camilo Castelo Branco? Na crucificação de Cristo. Com um braço atrofiado, mas com o braço bom, sabe o que ele fazia? Jogava pedra no Cristo. Com a sua boca, dizia impropérios. Com a sua boca, cuspiu em Maria. E ele vê tudo isso, aturdido, atormentado, não pelos sofrimentos que ele sofreu, mas pelo que ele havia causado. Não bastasse isso, mais ou menos por volta do ano de 1700, 1800, ele é levado a uma encarnação onde ele, um homem simples, aprende a cultura dentro da igreja católica, se enamora por uma mulher que acaba se casando com outro. Mas ele se entrega, então,
às questões da Inquisição, se entrega às questões da Inquisição, portanto eu devo ter errado a data, se entrega às questões da Inquisição e vai usar do seu poder de inquisidor para perseguir o marido daquela que era a seu objeto de desejo. A palavra é essa, não era amor, era objeto de desejo, e ele não podia se sentir como um perdedor. E o que ele faz? Põe esse homem a ferros, esse homem é torturado, arrancado as unhas. E isso nós fizemos demais na Inquisição, não é crueldade? Em nome de Deus, promovemos barbaridades. Isso ainda está em nós. Muito bem. E ele não só contente com isso, aquela que era o objeto do seu desejo vai clamar, tem os filhos pequeninos, precisava daquele homem que era o objeto de amor, sim, da vida dela. E o que ele faz? Ele troca a liberdade daquele homem por favores sexuais, obriga a que aquela mulher tenha relacionamentos sexuais com ele. Tem relacionamentos para libertar o homem. Sabe o que ele faz? Quando vai libertá-lo, ele o cega. Uma crueldade sem limites. E Camilo Castelo Branco começa a entender o porquê das coisas que lhe ocorreram. O porquê da crueldade que ele colocou de Deus ter chegado até ele. É porque, na verdade, nós somos isso. Nós somos seres extremamente cruéis. Somos seres extremamente ligados às questões de satisfazer o nosso egoísmo. Enquanto nós não nos libertarmos, nós não dermos vazão às questões espirituais, pensar no que Jesus viveu, pensar no que os primeiros cristãos testemunharam para todos nós, olhar o próximo como alguém que pode ser, que aquela situação, aquela pessoa pode ser eu no futuro, aquele que está caído na sarjeta, não tenhamos dúvida, pode ser um parente, pode ser alguém de afeto nosso do passado, mas pode ser também uma situação que viveremos no futuro. Então, por racionalidade, ainda que não tenhamos sentimentos, e não temos mesmo, que por racionalidade, pela razão, entendendo as questões espirituais da reencarnação, nós possamos ser diferentes. Porque nós não seremos seres angelicais simplesmente por orarmos, por virmos a qualquer culto religioso, ainda que seja o espiritismo ao qual nós professamos e nos dizemos acreditar. Nós precisamos construir esse ser do futuro. Nós precisamos trabalhar para que no futuro nós tenhamos a condição de viver um ser espiritual. Então, ainda que usemos a razão, façamos isso com tranquilidade. Entendamos que é necessário sermos melhores, deixar os atos de crueldade para trás. No mais baixo nível, nas coisas mais simples, nós possamos plantar o amor, possamos plantar a lei de igualdade através dos nossos atos. Nós temos por hábito cobrar dos outros esta ou aquela atitude. Nós temos por hábito cobrar dos outros que eles sejam mais bondosos, que eles sejam mais caridosos. E esquecemos de cobrar de quem realmente importa, de enfrentarmos o inimigo que é verdadeiro e real. É o único inimigo, não é o demônio, não são as pessoas, não é a sociedade, não é o governo que é de direita, que é de esquerda, que é ditador ou não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos e os nossos atavismos ligados à ilusão, à grande ilusão, que é o mal. Que todos tenhamos muita paz. Nós vamos entrar aqui no item Pedi e obtereis, o capítulo, e é sobre a eficiência da prece. Então vamos ver aqui, com o André Luiz, de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Então, olhe bem, ela vai ser sempre o reflexo sublime do Espírito. Então, ela é de essência divina. Quando nós entramos no estado de prece, nós fazemos uma revolução interior.
Nós mudamos o padrão da nossa vida. E a partir daí, nós fazemos com que se despeça de nós elementos que não estão condizentes. Então, entendamos, prece é uma elevação de pensamentos. André Luiz nos dá uma imagem que nós andamos em uma floresta de pensamentos heterogêneos. E para que a gente entenda quantos pensamentos chegam até nós que nos causam irritação, pessimismo, problemas, a gente precisa entrar num estado de prece para que a gente saia desta floresta e desta manancial doentio que nos atinge. Então, a prece é essa capacitação que o Espírito tem. Então, vamos ver agora o que o Cristo nos disse. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Então, ele está nos dizendo que o que nós pedirmos, nós vamos receber. Que nós tenhamos esta certeza que nós vamos obter e nos será concedido. Então, vamos entender o que ele está nos dizendo. Qualquer coisa, então, eu vou receber prontamente, eu vou receber aquilo que eu estou esperando, depende do quê? Depende de méritos pessoais, depende daquilo que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou agora compreendendo a existência. Não é por simplesmente, eu peço e eu continuo com a vida vazia, com uma vida sem interiorização, sem me preocupar com o outro. Então, se eu tenho méritos, já começa a alterar esse processo. Se eu tenho efetivamente uma fé verdadeira, uma fidelidade aos princípios que eu esposo, se eu tenho uma confiança inabalável no Criador e nas suas leis sacrossantas, então começa a mostrar que já depende de outros fatores. Então nós vamos receber o que nós estamos almejando prontamente. Então vamos entender, depende de uma programação, que foi delineada. Ontem, no plano espiritual, eu entendi o que era melhor para o meu espírito. E aí, chega aqui, o que a prece vai me fazer? Vai mudar a programação? Não. Ela vai me dar forças para que eu supere aquilo que foi programado. Então, depende das nossas necessidades, do nosso aproveitamento até aquele instante. Se ele está indo de acordo, se eu estou aprendendo verdadeiramente a lição, o processo pode ser atenuado, pode ser até alterado. Então, mas depende de outros fatores, que não pura e simplesmente da minha oração, que não pura e simplesmente da minha busca por superar aquela adversidade. Nós vamos receber, mas não normalmente como nós queremos. Não como nós queremos. Então nós temos que compreender que existem fatores em jogo, mas então o que a prece nos faz? Ela nos dá forças, ela nos dá lucidez, ela nos gera dentro de nós um outro ser. Vamos entender isso. Jesus estava pregando e aí Jairo, o chefe das sinagogas, orando e veio pedir a Jesus para que ele fosse amparar a sua filha. E aí o que vai acontecer? Jesus está indo em direção a Jairo e o que vai acontecer? Uma mulher havia orado, havia procurado todos os médicos por 12 anos, ela havia procurado a solução de um fluxo de hemorragias de sangue que ela possuía. Então ela está nesse contexto. Jesus está indo até a casa de Jairo e irá em busca de Talita, a criança. E aí o que vai acontecer? Essa mulher está se aproximando, mas num estado de confiança, num estado de credulidade, num estado de ter passado por muitos problemas, por muitas dificuldades, e agora ter esvaído-se todos o seu dinheiro, ela vai tocar em Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus vai dirigir-se dizendo aos apóstolos: quem me tocou? E aí os apóstolos vão dizer: Senhor, olha a multidão que o envolve, o Senhor está dizendo quem o tocou? Sim, porque algo saiu de mim. E a mulher veio prontamente dizer que havia sido ela. Ela falou: minha filha, a tua fé te curou. Então ela estava num estado de devoção. A prece precisa estar com o olho fechado? Não.
A prece é um estado de devoção, é um estado de melhoria interna, é um estado de busca interior, é um estado de renovação. E é isso que ela adentrou nessa situação, e por merecimentos, e por ter já passado aquilo que havia sido programado, Jesus restituiu a saúde dela. Mas continuemos. Então ali os apóstolos estão colocando, perguntando, e vieram dizer a Jairo que a sua filha havia morrido, que ele não se preocupasse mais Jesus. E Jesus vai, então Jairo coloca isso a Jesus, que ele teve essa notícia, mas Jesus vai até a casa de Jairo, e quando ele chega, ele vê que as mulheres estão chorando, desesperadas, a criança está morta, e ele disse: aquietemo-nos, a criança dorme. E ele adentra o quarto da criança, faz uma prece, restabelece aquele estado de morte aparente, estado de letargia, de catalepsia, e ela retoma a vida. Quando ela retoma a vida, as pessoas têm a isso como um milagre. Ele transmitiu energias. Então a prece transmite energia de um ser para o outro. A prece é um manancial de transferências, de bênçãos. E a pessoa então se restabelece, e é isso que nós vamos entender. Quais são as finalidades da prece? Qual é a eficiência? No ano de 1988, o Schubert Medical Journal, o cardiologista Rudolf Barner, fez um estudo da unidade na unidade de coração do Hospital de São Francisco. O que ele fez? As pessoas que entravam em estado de infarto agudo, elas preenchiam uma ficha. Você quer participar de uma pesquisa? As que aceitavam, e foram 393 pacientes, e foram divididos em 2 grupos esses pacientes. Por 192 eles iriam receber preces. O outro grupo de 201 não iria receber prece. E olha a pesquisa que foi feita, a avaliação. As pessoas não sabiam quem iria orar e quem iria receber. Não sabia. Foi feito aleatório, em computador, essa divisão em 2 grupos. Os 192 que receberam preces, olha o que é interessante. De 5 a 7 pessoas oravam por essas pessoas por 9 meses. Eles sabiam o nome, eles sabiam o primeiro nome, sabiam o problema, sabiam o tipo da pessoa, e eles oraram. Pessoas gabaritadas em prece, pessoas que tinham efetivamente um hábito de prece, por 10 meses. Nessas pessoas que receberam prece, 5 vezes menos foi dado a administração de antibióticos. 5 vezes menos. Isso foi um fato que eles constataram. Olha outra coisa, 3 vezes menos edema pulmonar. A pessoa que recebeu prece não sabia que estava recebendo prece, veja lá, e não sabia os outros que estavam enfermeiros e médicos o que estava sendo feito. Ninguém foi comunicado. E aí, nenhum caso de intubação endotraqueal. Nos que não receberam prece, 12 casos foram intubados. Então, veja lá, ele chegou à conclusão que existe uma diferença significativa em torno de 57% das pessoas que recebem preces das que não recebem. Olhe bem o que ele está dizendo. Existe uma transferência de prece, de energias. Olha outra pesquisa. Em 2007, no Centro Médico do Pacífico, em São Francisco, em colaboração com o Instituto da Califórnia, também em São Francisco, foram avaliados os efeitos de prece sobre 40 pacientes em estado avançados da AIDS. Outros 40 não receberiam prece. 40 receberiam. Os que iriam orar tinham que ter no mínimo 5 anos de experiência na atividade de prece, hábitos de prece. E aí o que vai acontecer? Os que receberam preces necessitaram menor número de visitas domiciliares dos médicos. Isso é constatado. Eles fizeram da mesma forma, médicos e enfermeiros não sabiam, constataram que aqueles que receberam preces, eles numeraram, depois eles viram, tabularam, menos visitas àqueles que receberam prece. Os médicos não precisaram visitar em grande número, tiveram menos período de internação. Tudo isso foi confrontado. Outro, quantidade menor de dias de hospitalização quando esta hospitalização foi necessária.
Então, a pessoa que recebeu prece foi beneficiada de várias formas, inclusive com doenças, diríamos, oportunistas, foi menor o acometimento, foi menor o número de doenças oportunistas. A pessoa num estado avançado de AIDS tem. Então vocês veem que houve o quê? Uma melhoria, a menor severidade das doenças adquiridas nesse período. A pessoa está com baixa imunidade. Então, tudo isso constatado, vendo que a transferência de energias, a transferência da prece, a transferência de bênçãos chega à pessoa. Muito bem, mas nós vamos ver a outra situação. Aqui no livro Os Mensageiros, nós vamos ver Ismália orando. Então, o que André Luiz relata? Um foco de luz era visto no coração dela. Depois, uma luz proveniente do mais alto se fez sobre ela intensamente. Na sequência, isso aumenta e ele vê flocos de luz vindo do alto. A resposta do alto a um apelo mental. Ela está orando em favor dessas criaturas que estão no centro de mensageiros, que estavam dormindo, estavam tendo pesadelos. Um espírito que, após a morte física, vive num quadro de inanição mental, se programou, achou que a vida após a morte era o quê? Era uma vida que inexistia, que não tinha continuidade. Então, eles se colocaram nesse estado de sono, e ela começa a orar, e esses flocos de luz começam a vir sobre eles, adentram o corpo de todos eles se sentem extasiados. André Luiz vai ver que a coloração dela é de um azul belíssimo. As mulheres que estavam com ela se aproximavam da beleza em que ela envolvia. Depois, Aniceto tinha um lilás ao redor dele, e outros tinham luzes fracas. Então, o manancial, a assimilação é pertinente ao estado moral e espiritual da pessoa. Então, ela estava recebendo mais porque ela estava fazendo a prece? Não, porque ela era mais evoluída, estava fazendo com convicção. Mas isso adentrou dentro deles e começa a ser projetado sobre quem? Sobre os enfermos. Os enfermos receberam e começaram alguns ao quê? A balbuciar palavras. Outros a retomarem uma pequena consciência. Era assim que eles tratavam os que estavam em melhores condições. Então nós vamos vendo que essa transferência efetivamente ocorre. Essa transferência, esse auxílio ocorre. Agora a pergunta é: e nós? Se nós oramos, o que acontece conosco? Então nós falamos para orar pelos outros, agora por nós. Trabalhos científicos que foram feitos mostram o seguinte: a pessoa aumenta o fluxo de sangue cerebral, parece que ela está mais atenta, parece que ela está mais elevada, no sentido de ela está concentrada. Eles com PET scan, com exames de ressonância, com avaliação criteriosa, aumenta o número de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que melhora o humor, melhora a atenção e o aprendizado da pessoa. Então é constatado que quem está orando, e é isso que é avaliado, a pessoa que entrava no estado de prece era avaliado. A diminuição da ansiedade era nítida, diminuía o número de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de hormônios que produzem o estresse. Então, fazia com que estabilizava o sistema nervoso autônomo, que estabiliza a respiração, a circulação do sangue, o controle da temperatura, a digestão. Era estabilizado o sistema nervoso autônomo. Então eles fizeram isso repetidamente com pessoas que foram avaliadas no estado de prece, comparadas com pessoas que não estavam orando, para que eles vissem essas alterações. Viram mais: a sincronização da frequência cardíaca com a pressão sistólica e diastólica do coração, o fluxo sanguíneo transcraniano, ocorria uma sincronização, levando a uma consequência positiva no sistema cardiovascular. Então ocorria como a pessoa adentrou num alinhamento corporal, num alinhamento do corpo físico.
Então, eu estou dizendo de benefícios físicos para a prece. Então, entendamos isso. Olha lá, a melhora da atividade do sistema imunológico. Eles viram o seguinte: existe uma substância chamada interleucina 6. E a pessoa não tinha, diminuía, acabava essa substância. O que significava melhorava o sistema imunológico. Pegaram ainda a análise da imunoglobulina A. E aí, a imunoglobulina A, tiraram da saliva e viram que ela aumentava quando a pessoa orava, melhorava o sistema imunológico. Então, é importante que a gente entenda, existem benefícios espirituais lógicos, nos fala André Luiz, que nós, quando oramos, nós possibilitamos a renovação das células físicas. Quando nós oramos, nós entramos num estado efetivamente de mudança interior, que nós facultamos a partir daí. Liga para mim, Donizete. Que nós facultamos aí o quê? Nós facultamos um processo de melhoria do espírito. Mas para complementar isso, nós vamos contar um episódio de Chico Xavier. Um episódio interessante, ocorrido com um rapaz que era da família ligada a Chico Xavier. E esse rapaz teve a seguinte situação. O rapaz sofreu um acidente de carro na cidade de São Paulo e ele teve um coágulo no sangue. E ele estudava para adentrar no curso de medicina. Entrou no curso de medicina após a sua recuperação, mas tinha agora ausências, tinha agora problemas. O Chico Xavier chamou a família dizendo, a família tinha posses materiais, ele não vai promover morte com ninguém. Mas tomem cuidado, porque ele vai cursar, mas não façamos a cirurgia ainda. Não é hora. Não é hora. Vamos orar, vamos mantermos-nos no clima de confiança, que a hora irá chegar. Muito bem. O rapaz cursou a medicina e vários professores quiseram fazer cirurgia para tirar aquele coágulo. E eles iam até Chico Xavier. O Chico Xavier dizia, ainda não é hora. Ainda não é hora. Tenhamos resignação, ele não vai prejudicar ninguém, mas ele tinha muitos sofrimentos, ele tinha muitos problemas. Até que ocorreu o seguinte, uma determinada professora se envolveu afetivamente, querendo ajudá-lo, e ele viu que aquela era a hora. Então eles se prontificaram a ir a Uberaba. Quando eles estão entrando na casa do Chico, o Chico já grita, vocês chegaram? Agora a hora chegou, meu irmão. A hora chegou da sua cura. E aí eles adentraram e o Chico começou a dizer a seguinte coisa para eles. Sente que nós vamos conversar. Eu vou contar alguns episódios e vocês levem para vocês isto. E o Chico disse que o doutor Tauan, que tomava conta dele, que ajudava ele, Chico Xavier, trouxe a ideia de um medicamento que iria ajudar muito ao Chico. E o Chico fez de tudo para adquirir esse medicamento. Procurou em Uberaba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, aonde ele tinha conhecidos e nada, não havia solução. E ele disse o seguinte para a família, sabe o que acontece? Quando eu chego em casa, eu levo no bolso do paletó muitas cartas, muitas petições, e eu coloco nessa mesa e faço o meu telegrama para Jesus para que Ele ampare essas pessoas. Eu oro para que essas pessoas possam ser beneficiadas. E o que eu fiz nesse dia? Lembrei disso e coloquei o meu caso em questão. Fiz uma prece, passei o meu telegrama a Jesus. Qual não foi a minha surpresa? Daí a alguns dias, o remédio chega na minha casa, sem remetente. E eu disse que eu queria agradecer. E Emmanuel estava do meu lado e falou, Emmanuel, eu queria agradecer a pessoa. Falou, mas você pediu para quem mesmo? Eu pedi para Jesus. Agradeça a Jesus. Jesus te amparou. Eles entenderam o que o rapaz precisava fazer. Todos eles voltaram a São Paulo, todos eles passaram telegramas a Jesus, para que o rapaz fosse prontamente atendido. Era a hora, o momento havia chegado. E ele efetivamente ficou curado e efetivamente aquilo beneficiou ao seu espírito. Então nós vamos ser atendidos. A hora, a oportunidade, nós temos que ter a paciência e a fé, porque o amparo se faz não da forma com qual que nós queremos. Vamos aproveitar as oportunidades e crescer com isso.
e que Deus possa nos amparar. Então nós vamos finalizar a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que tanto nos amparam. Rogamos, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos possam se fazer neste ambiente, possibilitando a todos que aqui estão, os vinculados pela prece, o amparo, o auxílio, para que esses irmãos recebam em seus corações essa injeção de bom ânimo, estas bênçãos provenientes do mais alto, dando a eles a confiança para passarem por momentos aflitivos, que nós não adentremos no clima de pessimismo, que nós não adentremos num clima de acharmos-nos atingidos por uma dificuldade ao acaso. Nós solicitamos estar no mundo nesse momento, diante destas dificuldades, para que efetivamente nós nos conhecêssemos em maior intimidade, em maior profundidade, para que nós pudéssemos ser testados na nossa fé, na nossa confiança, na nossa certeza e no nosso conhecimento das leis imperecíveis que dirigem, que comandam a vida em que nós estamos. Comanda a tudo e a todos, a cada um segundo as suas próprias obras, do passado e do presente. Nada além disto. O que eu fui no passado, um déspota, um tirano, um homem que efetivamente prejudicou, fui cruel com o meu irmão, eu estou buscando a melhoria, eu estou buscando me transformar, eu estou buscando efetivamente transformar-me em uma criatura dócil, boa, justa. O que vier, que nós aceitemos de forma resignada. O que vier a nos acometer, tenhamos a certeza, nada é imerecido, nada é ao acaso. E assim, nós estaremos nos estribando em outros valores e superando a essas adversidades com maior galhardia, com maior certeza de que as leis são perfeitas. Então, quando nós entendermos isto, nós poderemos orar aos irmãos e orar por nós mesmos, porque o maior beneficiado somos nós. A prece nos modifica, mas ela precisa ter junto com ela a mudança de conduta, de comportamento mental, de comportamento na vida física, para que as nossas palavras soem aquilo que temos no coração. A modificação nossa interna é um estado de prece, é um estado de melhoria e, consequentemente, vamos atenuando, vamos suplantando as adversidades com naturalidade. As adversidades são alertas da vida, são lembretes da vida, para que nós nos situemos de maior certeza no prumo, no rumo, na senda do bem. Pedimos e rogamos, Senhor Jesus, para os hospitais em nossa cidade, pela Santa Casa Local, pelo Hospital da Unimed, pelo Hospital Central, pelo Pronto-Socorro Municipal, pelo Hospital Benedita Fernandes, que trabalha junto aos CAPs, que ali ficam ao derredor do hospital, que todos esses ambientes e os irmãos que lá estão possam ser beneficiados, possam receber em seus íntimos estas energias de estímulo a uma revisão de vida, de estímulo a melhorarem-se. É essa busca que nós deveremos ter para com os nossos irmãos. Oremos, vibrando, mentalizando, para que eles recebam e possam efetivamente se modificarem. Continuemos vibrando. Agora vamos vibrar pelas casas assistenciais em nossa cidade. Todas elas possam ajudar o nosso irmão. O nosso irmão tem fome, o nosso irmão tem sede, o nosso irmão caiu em função de vícios, o nosso irmão está efetivamente relegado a uma orfandade, a uma viuvez, e se enlouqueceu e se perdeu diante de tantas dificuldades que a vida havia lhe possibilitado, e ele, sem confiança, não soube suplantar, não soube vencer.
que nós oremos por eles, por estas casas, para que elas cheguem junto ao irmão, amparando a eles, dando a eles forças, revigorando os seus valores internos, para que eles suplantem as dores, suplantem as adversidades, vençam o vício, mas tenham, além da resignação, a certeza de que tudo está certo. Tudo foi promovido por nós. A rebeldia, a revolta, o não entendimento significa que eu estou sinalizando a Deus, o nosso Pai, todo amor e justiça, que eu não concordo, que eu não aceito. Quem somos nós? Somos errantes ao longo dos séculos, dos milênios. Tudo o que nos ocorrer, tenhamos certeza que é para o nosso bem, para a nossa melhoria espiritual. Portanto, que esses irmãos sejam todos amparados, continuemos a vibrar pela Fundação Casa, pelo núcleo de ressocialização, que esses irmãos possam ser todos amparados, todos envolvidos em vibrações de amor, todos possam efetivamente superarem as drogas, superarem as viciações, superarem os delitos, vencerem a si próprios. Que eles sejam todos amparados, Senhor. Que esses núcleos possam ser envolvidos em vibrações de amor. Continuemos a vibrar, pedindo pelos nossos lares, aqueles que estão sintonizados, pedindo a limpeza dos nossos lares, o envolvimento com vibrações de amor, o envolvimento com a espiritualidade superior, que quer recobrar a nossa lucidez, que quer nos dar forças, revigorando efetivamente o ser espiritual que vai viver, que estará sempre eternamente jungido a uma evolução, aos trancos e barrancos, ou de forma mais linear, de forma mais precisa. É a nossa opção. E é isso que vamos demonstrando ao longo do tempo. Ampare-nos, Senhor. Ampare a todos os nossos lares. Aqueles que estão vinculados possam receber esta proteção. E voltando as atenções a este ambiente, vamos vibrar por irmãos nossos que foram atraídos. Vocês que já vivem do outro lado da vida, que vocês compreendam. É necessário nós termos a humildade de buscarmos o amparo, o entendimento, porque nós somos muito enfermos e pequenos. Quando nós compreendermos que nada foi ao acaso, que nós não fomos atingidos porque somos vítimas da vida, que existe um mecanismo justo, que tudo é preciso, a revolta vai se extirpar, vai sair do coração, vai se despedir das suas vidas. E um ser crédulo, e um ser confiante, e um ser que está pronto a se modificar vai se instaurar. Lembrem-se disto. A vida dá a cada um o que nós demos e damos à vida. Entendam, para que vocês se beneficiem. Partam em nome de Deus e em nome de Jesus. Confiem neste amparo. Enquanto as entidades são encaminhadas, são conduzidas, que nós possamos adentrar nesse clima de gratidão interior, pelas oportunidades que a vida tem nos possibilitado, por tudo que nós podemos nos renovar. Temos muito a fazer, estamos muito distante daquele ser que precisamos ser, mas não nos esqueçamos, o trabalho nos espera, arregacemos as mangas, façamos a nossa parte, e aos poucos a melhoria vai se instaurando e um homem novo vai se efetivando em nossos corações. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam adentrar aos nossos corações, e nós, agradecidos e alegres, finalizamos a prece e reunião da manhã, dando graças a Deus. E que assim seja.